E aí pessoal, beleza? Vamos para mais uma análise de Byakugan Shoot Beyblade aqui no canal. Hoje nós vamos com o Galleon Attacker. Esse daqui que é o Beyblade do Lee de Byakugan Shoot, grande rival do Ray e também líder dos White Tigers. Vamos explorar um pouquinho mais desse Beyblade. Eu sei que o meu tá um pouquinho usado já, ele tá bem velhinho, mas nós vamos observar cada detalhe, analisar peça por peça para entender qual é a ideia do Galleon Attacker. Primeiro de tudo, o que nós podemos observar aqui do Galleon Attacker é que ele é muito compacto, né? Ele é bem pequenininho mesmo, mas a gente tem aqui detalhes importantes e esse Beyblade tem tudo a ver com compacto. Vamos estudar aí parte por parte, mas primeiro eu acho legal a gente desmontar e ver como as peças dele são bem simples. Ele não é um Beyblade com grandes mecânicas nem nada assim. Ele tem aqui tudo da maneira mais simples possível, considerando que ele é um dos primeiros aí do sistema Spin Gear lançados no ano de 2001. Temos aqui já as peças do Beyblade destacadas, separadas, para que a gente possa analisar. Então, vamos começar, como de costume, com o Bit Chip que nós temos. Como disse, o meu Galleon tá um pouco velhinho, mas dá para ver aqui a Fera Bit dele, né? O Bit Chip que vem nessa cor em preto, que eu acho muito bonito. Inclusive, vocês já sabem, eu adoro Beyblades pretos. Galleon não é exceção. Eu adoro principalmente o design da Fera Bit dele, que não dá pra ver muito bem aqui, porque o desenho tá bastante apagado, mas eu deixo aí na edição pra vocês como essa Fera Bit é da hora. Em seguida, nós vamos para o seu Attack Ring, chamado de War Lion. War Lion é considerado um Attack Ring extremamente versátil, porque esse, afinal de contas, é um Beyblade de equilíbrio. Ele tem um pouquinho das características de cada um dos outros tipos para fazer com que ele seja adequado a quase todas as situações. O War Lion é dividido em duas peças, porque ele tem o Attack Ring principal e ele tem um Sub-Attack Ring também. Então essas duas peças compõem o War Lion. Começando então de cima, nós temos aqui um design que é relativamente oval. Ele possui pontos de impacto que não são tão evidentes assim, se você observar bem com atenção. Ele lembra um pouco até a Drigger S, só que numa versão reduzida, porque ele tem pontos de impacto muito menores. Ele é bastante compacto e essa é uma palavra que vai aparecer bastante durante essa análise, você vai perceber. Quando juntamos com o seu Sub-Attack Ring, que é esse anel extra que vem aqui, e você vê que tem essa parte elevada para que consigamos encaixar dessa maneira, ele é um Sub-Attack Ring de giro livre e vai ficar solto assim mesmo. A ideia é que ele tenha dois padrões aqui bem evidentes. Esse Sub-Attack Ring mais solto vai fazer com que ele tenha um potencial defensivo muito grande. Quando ele está girando e ele está nessa posição com o Sub-Attack Ring, você percebe que ele fica quase que 100% circular. É claro que tem a diferença de altura dos pontos de impacto entre uma parte e outra, mas ele consegue absorver muito bem o dano, porque quando o oponente atinge esse Sub-Attack Ring, vai fazer com que ele desvie o dano e ele praticamente não receba dano. Recolhendo o Sub-Attack Ring, ele fica muito mais ofensivo e vai reforçar o seu ponto de impacto principal aqui, para que ele consiga dar um ataque ou contra-ataque ainda mais poderoso. E aí está a versatilidade dessa peça, porque ele consegue não apenas atacar muito bem, mas ele também vai conseguir defender muito bem quando tiver com as suas peças expostas, com as cores amarelas expostas do Sub-Attack Ring dele que está por baixo. Então ele defende, e quando ele desvia o ataque do oponente, ele pode causar um contra-ataque muito potente. Esse é o War Lion e, curiosamente, ele foi utilizado nos competitivos até sistemas posteriores. É uma peça excelente, muito bem aproveitada. Seguindo para o seu Weight Disc, nós temos aqui um 8 Heavy, ou seja, ele tem não apenas 8 lados, mas ele é um disc pesado, porque ele é preenchido dos dois lados. Como nós vimos anteriormente, a gente teve uma sequência de 8 Balance, dessa vez nós temos um 8 Heavy, que ele é um pouco mais compacto, não tanto quanto um 6, mas ele é mais pesado em termos, por ser inteiramente preenchido. Isso vai fazer com que o Beyblade consiga ter uma consistência de giro melhor e também uma defesa maior, porque ele vai estar mais pesado, funcionando muito bem assim em sinergia com o seu Attack Ring para desviar os ataques dos oponentes e ter peso suficiente para causar contra-ataque. Por isso, esse 8 Heavy é uma peça muito importante para o combo do Galleon Attacker. O seu Spin Gear também não tem segredo nenhum, é uma peça super simples
simples, que é um Spin Gear padrão, afinal de contas esse daqui foi o terceiro Beyblade do sistema Spin Gear lançado, e ele possui só aquela engrenagenzinha de metal ali dentro, para ter um pezinho extra, assim como a sua estrutura também para encaixar na Blade Base. É um Spin Gear de giro à direita, como a gente pode ver pelo Rzinho aqui, e também o adesivo denota isso, né? Mas não tem segredo nenhum, ele não tem mecânica nenhuma, além de que pode ser trocado por um Spin Gear de giro à esquerda para alterar o sentido de rotação do Galleon, como de qualquer outro Beyblade do sistema Spin Gear. Então temos aqui o mais básico dos Spin Gears. E falando em básico, nós temos a sua Blade Base, que também é super básica. É uma semi-flat, como você percebe, ela não é nem plana, mas ela também não é afiada para resistência. É uma mistura aqui entre as duas para que tenha um pouco de resistência, mas também tenha um padrão um pouco ofensivo para causar contra-ataques. É uma Blade Base relativamente baixa, não tão baixa quanto de uma Dragoon, por exemplo, mas vai fazer aqui o seu trabalho de ser uma Blade Base mais baixa. A sua ponta vai fazer com que ele tenha um padrão de movimento muito mais controlado na arena, para que ele tenha a possibilidade de sobreviver mais tempo girando e também causar contra-ataques, como disse, e não tem mecânica e segredo nenhum. É uma Beyblade extremamente simples, por isso extremamente funcional. Seguindo para a montagem, que também é muito simples, apesar de ter várias pecinhas aqui, nós pegamos a Blade Base e percebemos esse padrãozinho aqui no centro para que possamos encaixar o Spin Gear. Uma vez encaixado, a gente só pressiona essas travinhas aqui para que ele trave o Spin Gear na Blade Base. Feito isso, dos dois lados obviamente, você tem a sua Blade Base com o Spin Gear já com o sentido de rotação definido. Então nós encaixamos o Weight Disc e percebemos como ele é super pequenininho, compacto, feito para ser muito mais contido, para que tenha uma defesa melhor. Em seguida, o Attack Ring com o Sub Attack Ring são encaixados aqui. E depois de encaixar, a gente só gira para o sentido contrário da setinha do Spin Gear para que ele fique preso. Feito isso, nós encaixamos então o nosso Beat Chip. E tá montado o nosso Galleon Attacker. Como disse, o meu Galleon Attacker, ele tá um pouquinho velho, ele tá um pouquinho usado. Por isso, o seu Attack Ring, ele fica bem solto aqui dentro no encaixe com o Spin Gear. E às vezes ele dá umas eclodidas, ele dá uns burst finishes meio nada a ver, do nada. Isso acontece bastante, mas ele tá super inteiro, não tá quebrado. E aqui também podemos compreender como ele é montado, como sua estrutura funciona e as peças também funcionam em conjunto. Primeiro, o seu Attack Ring, que como disse, ele tá aqui numa posição que você consegue defender muito bem. O oponente vai atacar e ser desviado graças ao Attack Ring, que é o ponto que vai entrar em contato aqui, né? Feito isso, ele vai entrar ou numa posição de ataque ou ele vai permanecer numa posição mais defensiva. E isso é visível durante a batalha por conta dos adesivos em amarelo. Você pode estabelecer qual é o modo que o seu Attack Ring está. Isso faz dessa peça extremamente versátil, você consegue utilizar em muitos combos, especialmente se você busca um combo mais compacto. Perceba também como o seu Weight Disc não é muito amplo, ele não vai para além do que o Attack Ring dele alcança, em especial aqui quando nós vemos o Sub Attack Ring em funcionamento de lado. Então ele vai conseguir uns contra-ataques bem interessantes aqui para o seu oponente, ao mesmo tempo ele vai conseguir atacar de forma interessante, defender também, porque é o que ele faz de melhor. E a sua Blade Base controlando tudo isso, sendo semi-plana, para que ele consiga esse padrão mais equilibrado de movimento. Galleon Attacker é muito bom, muito eficiente, peça rara também. E fica aqui uma curiosidade, muitas pessoas perguntam se o Gallux, também da equipe White Tigers, foi lançado. O Gallux nada mais é do que um Galleon, só que rosa. Talvez por isso a Takara Tomy tenha decidido não lançar esse Beyblade, lançou só o Galleon mesmo e alguns Recolors. Agora que conhecemos a estrutura do Galleon, vamos colocar ele na arena para girar contra alguns oponentes e ver como ele se sai. Então vamos começar os nossos testes com Galleon contra Drigger S, que é um clássico, né? Drigger, Galleon. Vamos ver qual deles vai se sair melhor. Galleon ativa seu modo defensivo, de novo modo mais ofensivo, e ele vai intercalando na batalha para tentar desestabilizar o oponente e para não levar muito dano também. Você vê que ele não leva muito recuo, mesmo de um Drigger S que é mais agressivo que ele, né? E aí a vitória é do Galleon, 1-0. O primeiro round foi uma batalha super calma. Vamos ver o segundo round como vai ser. Galleon vai para cima,
num padrão de ataque interessante. Perceptivelmente ele estava no modo ataque. E aí ele consegue dar um bom dano pra cima do Drigger, o que é interessante, porque o Drigger desequilibra muito nessas investidas. E cai de novo, 2 a 0 pro Galleon. Drigger logo assume o centro, o Galleon no modo defensivo, agora mais ofensivo. E como disse, durante a batalha ele vai intercalando seus modos para que ele tenha mais ataque, mais defesa e vá cansando o seu oponente, como ele fez agora, fazendo um 3 a 0 em cima do Drigger S, que é um oponente forte. Vamos seguir agora para um colega de equipe, Galleon contra Gausley. Gausley que é um atacante, e ele é muito largo, ele também corre muito pela borda da arena. Um atacante que vem de baixo também com o Sub-Attack Ring de giro livre, que é bem interessante da gente observar. Vamos ver como dois Beyblades com Sub-Attack Rings desse nível se saem na arena. O problema do Gausley é que ele perde resistência muito rápido e a semi-flat e toda a estrutura mais compacta do Galleon ajudam ele a manter o giro por mais tempo. Então tá 1 a 0. Galleon no centro, Gausley vai pra cima. Não consegue um bom padrão logo de início, porque se lançar o Gausley muito inclinado, ele raspa demais na arena. Mas ele dá golpes potentes, Galleon defende e mantém a sua posição, sua postura defensiva no centro da arena, provavelmente marcando mais um ponto, 2 a 0. Galleon está hoje espetacular, hein? Gausley começa circulando mais uma vez. Como disse, não dá para lançar ele muito inclinado, senão ele raspa muito. Vamos ver se ele vai conseguir. Galleon no modo defensivo dele, consegue segurar bem os ataques, não tem uma movimentação muito grande, conserva a sua resistência e marca mais um ponto, 3 a 0. Tá, mas e se o Lee enfrentasse o Kai? Vamos de Dranzer S. Dranzer S vai começar no modo resistência, vamos ver o que vai ser dessa batalha. Galleon já vai para o modo mais agressivo, seu Attack Ring se recolhe e fica alternando entre os dois modos. Vamos ver se ele consegue um contra-ataque. Dranzer é um oponente difícil, complicado de derrubar, porque a sua Blade Base ajuda demais na rotação. Vai depender aqui do equilíbrio, uma batalha mais calma, e é interessante como o Galleon parece ser super ofensivo quando está no modo ataque, mas ele é super compacto, então ele não consegue ter um ataque muito potente. E a vitória da Dranzer, 1 a 0. Fiquei curioso e coloquei a Dranzer no modo ataque. Vamos ver como ela se sai contra o Galleon. Não deu certo, o Galleon repele aqui o ataque, consegue defender muito bem e manda a Dranzer pra fora. Tá 1 a 1. Voltamos no modo de resistência pra Dranzer. Galleon entra direto no centro da arena, interessante. Busca um contra-ataque, mas para derrubar a Dranzer assim vai ser muito difícil. Já vimos que a Dranzer em modo ataque não funciona muito bem, porque ela foi completamente anulada. Uou! Olha esse Stadium Out que o Galleon consegue! 2 a 1. Então voltamos com o modo ataque para Dranzer. Vejamos se agora ela consegue alguma coisa. Quase manda Galleon para fora, uma batalha mais animada dessa vez. Galleon vai abaixando ali, Dranzer com pouca resistência, é claro, tá no modo ataque, então sacrifica mais resistência. Por isso o Galleon aguenta todas as investidas da Dranzer e vence de virada. Impressionante. Para finalizar, vamos com Dragon F. Galleon, Dragon. Vamos ver como a Dragon vai se comportar, vamos ver se a Galleon vai aguentar esses ataques. Dragon começa bem, dá bons danos aí, mas logo perde a resistência porque a Galleon consegue segurar. Olha aí o Sub-Attack Ring funcionando muito, muito bem. 1 a 0. E aí? Dragon acelera bastante na borda da arena, interessante. Vai pro ataque, Galleon tá no modo contra-ataque, pode receber um recuo grande. Desvia bastante, a movimentação do semi-flat é interessante, né? Porque ele não faz com que seja muito previsível aqui ele ficar só no centro da arena ou só atacando. E aí mais uma vez, por pouquinho na resistência, 2 a 0. Será um 3 a 0? Não! Dragon F não deixa ser um 3 a 0, tá 3 a 1. Dragon vai direto pra cima do Galleon, que aguenta no início da batalha. Vamos ver se ele vai aguentar até o final. Quase que Dragon consegue um Stadium Out. Galleon se segura muito bem na arena
E... ok, temos uma pequena equalização, mas mesmo assim, Galleon vence por 3-1. Esse é um Beyblade muito interessante, como vocês viram, quando bem aplicada a lógica do seu combo e quando bem lançado, a gente consegue resultados muito interessantes, embora ele seja super leve. Ele é bastante compacto, é difícil para os oponentes atingirem ele, tem uma defesa interessantíssima, e também consegue aqui ser extremamente competitivo, não à toa é o líder dos White Tigers. Espero que você tenha curtido conhecer um pouquinho mais do Galleon, não esquece de deixar um gostei e se inscrever no canal para vídeos todos os dias. A gente se vê numa próxima. Até lá!